permanente de missão. Como já anunciou o cardeal João Batista Montini, antes de ser elevado ao pontificado como Papa Paulo VI, ele que prefaciou o livro de um grande profeta, Dom Léo Joseph, cujo título Novos Rumos da Igreja Missionária. Então, aqui, já antes do Papa Paulo VI ser escolhido para exercer o seu pontificado, ele já anunciava, já fazia esse anúncio de que a igreja necessitava de novos rumos, de que a gente precisava viver de maneira diferente diante de um mundo moderno, de um mundo que estava passando por constantes transformações. Então, aqui no decorrer do Concílio Vaticano II, foi tratado principalmente essa questão da igreja que precisa se abrir para o mundo e precisa experimentar a dimensão missionária da experiência concreta de Jesus Cristo. Então, a igreja precisa experimentar novos rumos que se abrem a partir de realidades que a igreja precisa estar presente. A igreja precisa se abrir. A igreja precisa viver a dimensão ad extra. A igreja para fora. Porque a igreja pré-conciliar vivia a dimensão ad intra, a igreja para dentro. Então, a partir do Concílio Vaticano II, a igreja começou a experimentar a dimensão, o caminho de uma perspectiva ad extra, de uma igreja para fora. E assim, a igreja é convidada a experimentar novos rumos da missionariedade. Pode passar para o outro slide. Então, a igreja peregrina é, por natureza, missionária, visto que tem sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o decreto ad gentes do Concílio Vaticano II. Então, preste bem atenção, guarde no coração. A igreja, por sua natureza, é missionária. Ponto. A igreja, todos os batizados, a igreja, por natureza, é missionária, visto que tem sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Vejam, vou dar aqui um exemplo bonito. Olhe, João Batista batizava com água, o batismo de conversão. Mas ele disse o seguinte: depois de mim virá outro que eu não sou nem digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E Jesus foi se batizar com João Batista. Quer dizer, Jesus foi se batizar não porque tinha necessidade de se batizar, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus se fez batizar. Vocês lembram bem deste trecho que João Batista disse: eu não sou nem digno de te batizar. E aí, Jesus disse assim: eu quero ser batizado. Jesus foi batizado por João Batista. E a partir daquele momento, ele recebeu
a força que vem do alto, o Espírito Santo. Este é o meu filho amado. Pelo batismo, Jesus começou a exercer a sua missão. E daí do Jordão, ele foi para a sinagoga de Nazaré, que é o capítulo 4, lá onde ele abriu o livro do profeta Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. A boa nova aos pobres, a libertação aos presos, a restituição da vista dos cegos, daqueles que precisam da luz de Deus. Então, a nossa missão segue essa dinâmica, a dinâmica missionária de Jesus, que recebeu o batismo no Jordão. Pelo batismo, ele foi à sinagoga e anunciou o seu programa de evangelização. Gente, olha, a partir do nosso batismo, é porque a igreja, nós temos dificuldade com isso. Nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja de batizados. Muita gente vai à igreja só para batizar os seus filhos, mas só vai no dia de batizar. Às vezes nem compreende o sentido. Às vezes a paróquia faz 1, 2 ou 3 encontros. Aqui eu acredito que tem gente aqui que faz parte da pastoral do batismo, e vocês sabem muito bem essa realidade. As pessoas querem o sacramento do batismo para o seu filho. Alguns dizem assim: eu vou batizar esse menino, pelo menos para parar de chorar, para parar de ser atentado, vamos dizer assim. Batizando, vamos ver se ele se comporta, se cria juízo e tal. Pronto, é só isso. Depois os pais, os padrinhos que recebem a missão de educá-los na fé, não continuam e depois nunca mais vão à igreja. Então nós podemos dizer com muita clarividência, com muita clareza, que a nossa igreja é uma igreja de batizados e não uma igreja comprometida com o evangelho. Mas saibam que pelo batismo nós somos impelidos pelo Espírito Santo, assim como Jesus, que se fez batizar e foi impelido, impulsionado. Este é o meu filho amado. A partir dali ele começou a sua missão de anunciar a boa nova aos pobres, de restituir a vista dos cegos, de restituir a liberdade dos presos. Assim Jesus viveu a sua missão. Então, está muito claro. A igreja peregrina é, por natureza, missionária. Guardem isso no coração e guarde também esse bonito texto lá de Lucas, que antecede o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que é o batismo de Jesus. Pode passar para o outro slide. Neste sentido, São Paulo VI, São João Paulo II, respectivamente, com a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, e a encíclica Redemptoris Missio, de 90, de forma trabalhando em especial o tema da evangelização e da missão frente aos desafios contemporâneos, da contemporaneidade, do mundo contemporâneo descristianizado. Então, aqui, já depois de 10 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, em 1965,
Depois, 1975, o Papa João Paulo VI escreveu essa exortação apostólica e nos chamou a atenção sobre a descristianização do mundo. O mundo moderno, que se afasta de Deus. O mundo moderno que passa por experiências seculares, de distanciamento, de indiferença. Então, a gente precisa experimentar a beleza do anúncio do Evangelho frente aos desafios posto pela contemporaneidade. Então, ainda hoje, agora mais desafiador ainda, posso dizer, a realidade mais desafiadora, nós estamos vivendo em um mundo descristianizado, mas também tem outra expressão que os teólogos estão usando bastante agora, em um mundo desigrejados. Existem muitos desigrejados. Quer dizer, pessoas que deixaram de viver o compromisso com a igreja, deixaram de ir à missa, deixaram de participar da comunidade e não participam simplesmente de nada. São chamados de desigrejados. A gente pode dizer que são descristianizados? Não sei se podemos dizer, mas que existe muitos que não mais estão seguindo Jesus, existem muitos. Então, nós somos convocados e convocadas a uma renovação do nosso compromisso batismal. Gente, olha, vocês lembram que na missa solene da Vigília Pascal, vocês lembram que lá nós renovamos os nossos compromissos batismais? Lá na Vigília Pascal, lá nós renovamos o nosso compromisso batismal. Quer dizer, para a gente não esquecer do compromisso de que nós precisamos sempre estarmos impelidos por esse compromisso de uma igreja que vive a experiência missionária do Senhor. Pode passar para outro slide. Somos interpelados a colocar em prática a encarnação do Evangelho na cultura dos povos. Encarnar o Evangelho. Gente, a Conferência de Santo Domingo, em 1992, nos chama a atenção para a inculturação do Evangelho. Inculturação significa encarnação do Evangelho. Vamos compreender o que é a encarnação. O que é a encarnação do Evangelho na cultura dos povos? Encarnar o Evangelho é envolver-se da experiência de Jesus Cristo. É encarnar a vida de Jesus na vida da comunidade, na vida da igreja. Encarnar o Evangelho na cultura dos povos, diante dos imensos horizontes da missão Adgentes. A missão Adgentes é a missão da igreja que sai, que vai ao encontro, que vive a missão de uma forma sem fronteira, nestes novos areópagos modernos, tendo o Espírito Santo como protagonista.
Paulo já falava dos areópagos, quer dizer, os lugares onde ninguém quer ir. Por exemplo, nas cidades grandes, nos condomínios. Como é que se evangeliza nos condomínios, nos edifícios? Como é que se evangeliza? Mas também a gente precisa compreender o centro urbano de nossas cidades. A gente precisa fazer uma pastoral urbana, porque a gente percebe que o centro das nossas pequenas cidades, por pequena que seja, muita gente, muitas pessoas não estão preocupadas com a igreja, com o evangelho, não estão nem aí. E como se evangeliza? Como se vive a experiência concreta do evangelho na vida das pessoas? Nós vamos seguindo passo a passo e a gente vai compreendendo melhor como a nossa presença pode ser uma presença de comunhão, cooperação, de todos os agentes e responsáveis pela atividade missionária. Aí é Redentores Missio, 2, 21 a 30, 31, 38, os capítulos 4 e também capítulo 6. Depois eu vou deixar esse slide para vocês, e aí vocês pesquisam. Vamos continuar. Outro slide. Na mesma dinâmica, os ensinamentos do Papa Bento XVI, baseando a missão na redescoberta do caminho da fé, na comunhão com Deus amor. Gente, a missão é uma redescoberta. A missão são as surpresas de Deus. Deus reserva as suas surpresas a partir da ação interpeladora do Espírito de Deus. Missão é redescoberta do caminho. Como que é uma redescoberta? Olha, veja, gente, quando nós vivemos a experiência missionária das Santas Missões Populares, que é o método. A gente pode descrever várias metodologias missionárias. Quando a gente vai visitar as pessoas, a gente faz descobertas. A gente redescobre iniciativas bonitas na caminhada, na vida das pessoas. Gestos, testemunhos. Por isso que a missão é baseada na redescoberta do caminho. É caminhando, é experienciando que a gente vive a missão do Senhor, a partir na comunhão com Deus que é amor, como diz a carta de João, Deus que é amor, Deus é a própria expressão da bondade amorosa divina, que nos interpela, que faz com que nós sejamos amor. Amor é a expressão da bondade de Deus na vida das pessoas. Palavra, Eucaristia e no testemunho da caridade. A nossa caridade, como nos diz, nós vamos no próximo ano celebrar o Ano Santo, o Jubileu, que tem como tema Peregrinos da Esperança, ou Peregrinos de Esperança. E o Papa Francisco nos chama a atenção para o testemunho da caridade, que a nossa caridade missionária seja operosa, quer dizer,
que a nossa caridade seja transformante, transformadora, que ajude, faça com que as pessoas vivam a experiência de encontrar-se com o Senhor para experimentar, para exprimir a graça que vem do protagonismo do Espírito Santo. Esse pequeno trecho aqui é da Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, de 2005. Depois a Porta Fider, Porta da Fé, 2011, dentre outros. Francisco também em seu magistério, especialmente com a Evangelii Gaudium, que nos propõe uma renovação total da igreja. Francisco, gente, nos faz um convite interessante. Francisco nos diz o seguinte: nós precisamos viver uma nova etapa missionária na igreja. Nova etapa missionária, uma nova evangelização. Francisco não está dizendo nenhuma novidade, porque a nova evangelização, quem suscitou primeiro esse termo quem trouxe primeiro foi até o Papa Paulo VI, lá na Evangelii Nuntiante, em 1975. A igreja que precisa viver uma nova evangelização, que deve tocar a vida das pessoas. Nova evangelização é uma evangelização que toque, que mova, que transforme, que suscite a vida das pessoas de esperança. Então, aqui o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, nos chama a atenção para uma renovação total da igreja. A igreja toda precisa se renovar, precisa passar por um processo de conversão. Podemos passar para o outro slide. Nessa perspectiva, somos impulsionados a experimentar a alegria de evangelizar numa conversão pastoral, numa igreja em saída, em estado permanente de missão. Aqui nós temos muitos elementos que são interessantes para a nossa vida de cristãos, de batizados. Primeiro, nós somos impulsionados, impelidos a experimentar a alegria de evangelizar. O Papa Francisco, na sua exortação Evangelii Gaudium, que significa alegria do evangelho, ele nos inspira a essa alegria de evangelizar. Para isto, é necessário que nós tenhamos e façamos um processo de conversão pastoral. Nós precisamos sair de uma pastoral caduca, de uma pastoral que não se mexe, que não se move, que está anestesiada, acomodada. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos sacudir, assim que o Papa Francisco fala, sacudir a vida da igreja. Sacudir o quê? Sacudir os grupos, movimentos pastorais. A nossa igreja precisa de uma sacudida. Mas vocês sabem muito bem que mesmo com a insistência de Francisco, dizendo que a nossa igreja precisa ser sacudida, parece que quanto mais o Papa insiste na sacudida, é preciso sacudir, é preciso se movimentar, parece que nós nos fechamos ainda mais. A gente percebe tantas atitudes de fechamento,
até mesmo de uma volta ao conservadorismo extremo, de uma igreja que está acomodada, anestesiada, paralisada no tempo. Mas, mesmo com isso, a igreja tem muitas iniciativas bonitas, iniciativas de transformação, iniciativas de pessoas que estão sempre a serviço da comunidade e vive essa experiência pastoral. Gente, outra coisa que eu quero lembrar para vocês, conversão pastoral, a conversão ela é um processo continuado. É besteira quando a gente escuta muitos por aí que dizem assim, eu já estou convertido, eu já estou salvo, coisa e tal, por aí a gente escuta muitas loucuras. Não, o processo de conversão ele é permanente. É a mesma coisa, nós precisamos viver a missão em uma igreja em estado permanente, reforçando a nova evangelização. Essa nova evangelização já vem desde o anúncio, desde a perspectiva da pastoralidade lá do Concílio Vaticano II, especificamente na Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Então, podemos seguir em frente. Então, aqui eu tenho uma citação muito direta dessa Constituição sobre a Igreja, que nos diz o seguinte, é muito bonito essa citação aqui. Eu vou ler literalmente. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeira humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, na peregrinação do anúncio do reino de Deus, e recebem a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. A sua história. Então, vejam como é importante esse pequeno trecho da Gaudium et Spes, extraído lá do Concílio Vaticano II, porque é muito atual isso daqui, é atualíssimo. Nós realmente vivemos em um mundo que é marcado por alegrias e esperanças, mas também por tristezas e angústias dos homens de hoje. Vejam como é muito atual. Nós vivemos em um mundo perplexo, em um mundo polarizado. Eu estou aqui em Brasília participando da reunião ampliada da Comissão Episcopal para os Ministérios e também da vida consagrada. E aqui a gente está falando bastante, principalmente dessa questão do mundo que vive um indiferentismo. Aquilo que o Papa Francisco já apresentou
logo no início do seu pontificado, quando celebrou uma missa para os migrantes lá na ilha de Lampedusa, na Itália. O que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, nós vivemos em uma globalização da indiferença. Nós vivemos em um mundo marcado pela indiferença. A indiferença significa o quê? Significa exclusão, abandono, significa que a gente não consegue perceber, ter sensibilidade com aqueles que estão caídos, aqueles que estão à beira do caminho. Isso são as tristezas e angústias do mundo de hoje. Gente, mas não basta a gente saber que existem tristezas e angústias. É preciso também sentir compaixão. A compaixão deve sentir compaixão, empatia. Isso faz parte da nossa missão. Então, a gente precisa experimentar constantemente isso em nossas vidas. Porque senão nós vivemos alheios à realidade, indiferentes. Continuamos falando da missão todo dia, missão para cá, missão para lá, visitar um, visitar outro, mas às vezes, talvez um que morre, está morrendo, que até da família a gente nem vai visitar. Simplesmente por uma indiferença, por alguma coisa que existe. Então, os irmãos de comunidade, as pessoas que precisam da nossa atenção, principalmente da nossa solidariedade, a gente precisa estar prontamente para escutá-los. Outra coisa que é importante neste pequeno trecho. Gente, não esqueçamos, o Espírito de Deus vai nos tocando. O Espírito de Deus vai nos impelindo constantemente. É Ele que nos guia nesta peregrinação que é marcada de esperança para transmitir a mensagem do Evangelho e comunicar a todos. É assim que a igreja se sente inflamada, relacionada com toda a dimensão humana e toda a sua história. Podemos passar para o próximo slide. O Evangelho do Senhor, que é sal e luz do mundo. O Evangelho que é sal e luz, aqui é do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É o primeiro discurso do Evangelho sobre o Sermão da Montanha, que são os capítulos 4, 5, 6 e 7. O segundo discurso do Evangelho de Mateus é o discurso sobre a missão, que é o capítulo 10. O terceiro discurso do Evangelho de Mateus é o capítulo 13 seguinte, sobre as parábolas. O capítulo 18 é o quarto discurso sobre a igreja. E o capítulo 25 do Evangelho de Mateus trata sobre a escatologia. É o discurso escatológico da esperança na eternidade. Só abrindo esse parênteses para a gente poder compreender de onde está sendo extraído, eu não citei aqui, para nos dizer que o Evangelho é sal e luz do mundo, foi tirado lá da Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Luz do mundo, através da missão da igreja, todas as realidades humanas, pessoais, familiares, sociais, culturais, políticas, econômicas, artísticas, corporais, psicológicas, educacionais, espirituais. O Evangelho é o anúncio
integral da salvação. O Evangelho deve nos ajudar a compreender o gênero humano, a vida humana de forma integral, como diz a Gaudium et Spes, a Constituição sobre a Igreja. Não inseparáveis, testemunho da caridade evangélica que não pode deixar de resgatar a dignidade humana, promovendo e libertando a pessoa humana integralmente, mergulhando no mistério salvífico de Cristo. Aqui, Evangelii Gaudium, capítulo 14, 15, 21, aliás, números 14, 15, 21, 23 e capítulos 3 e capítulo 4, que fala da libertação, que nos chama a atenção para a salvação da pessoa humana integralmente, a partir da experiência do mistério de Cristo salvífico, de Cristo que nos salva. Podemos passar. Este impulso, todos os batizados devem assumir. Também os institutos de vida consagrados, leigos, evidentemente instruídos, e os catequistas são convocados para a grande campanha de âmbito universal e de interesse assinado local nas igrejas particulares. Aqui eu trouxe um dado do Código de Direito Canônico, porque vocês perceberam que eu citei vários documentos do magistério da Igreja, e o Código de Direito Canônico é um documento magisterial. Então, ele também nos apresenta alguns elementos que são importantes. Então, o impulso da missão deve contagiar todos os batizados. Ponto. Deve nos contagiar. A missão deve nos contagiar. Nós precisamos nos deixar atraídos pelo Senhor. Atraídos e atraídas, como diz o evangelista São João. Depois aqui fala dos institutos de vida consagrada. Aqui queremos chamar a atenção para a vida consagrada e religiosa. Também os leigos, todo o povo de Deus. Todos nós somos chamados a esse interesse intenso para viver a missão em nossas igrejas particulares. Aqui tem gente de diversos lugares do Brasil, de diversas paróquias, de diversas dioceses. Então, nós somos chamados a essa intensidade missionária. Os leigos, de forma específica, são chamados ao apostolado missionário no mundo. Ao apostolado missionário no mundo. O leigo é chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. O leigo, a leiga é um enviado, é aquele que é contagiado pela experiência do Senhor. Contudo, claro, indicado no decreto Apostolica Actuositatem, reafirmando e explicitado também na exortação apostólica Christis Fidelis Laici, de 88, de São João Paulo II. Então, esses aqui são documentos magisteriais, o magistério principalmente
de João Paulo II, São João Paulo II, que ele chama a atenção para o apostolado laical. O leigo deve ser uma expressão apostólica no mundo de hoje. Podemos passar. Sobre este tema, é muito rico o documento 105 da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre a identidade, vocação e missão dos leigos que, incorporados a Cristo pelo batismo e participando do seu sacerdócio comum, exercem também o tríplice munus de santificar, ensinar e pastorear, como sujeitos eclesiais, em continuidade com o magistério conciliar, na cooperação, em comunhão com o sacerdócio ministerial dos pastores e ministros ordenados. Então, aqui nos chama a atenção o documento 105, que os leigos e leigas devem viver a identidade missionária, da vocação, da missão que o Senhor nos confiou a partir do batismo. E o sacerdócio comum dos fiéis também exerce o tríplice munus de santificar, de ensinar e pastorear. Todos nós, cristãos, missionários e missionárias, nós recebemos a missão de santificar com a nossa presença, falar a linguagem santificadora do Evangelho, expressar isso de forma que seja transformante, para que todos possam experimentar a santidade, assim como os evangelhos nos chamam a atenção. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Também nós somos chamados a ensinar. O catequista tem uma missão bonita de ensinar, de instruir, de viver a experiência do encontro com Cristo, com as crianças, com os adultos, com os adolescentes, com os jovens que estão se preparando para a crisma. Os catequistas têm um ministério importante. Eles ensinam, eles ajudam os seus catequizandos, crismandos, a experimentar a alegria do encontro com o Senhor. Depois, o último ponto é pastorear. Gente, pastorear significa o quê? Significa cuidado, atenção. Simples assim, cuidado, atenção com o outro. Pastorear é aquele que cuida, é aquele que defende, é aquele que protege. Vocês lembram daquele texto bonito lá do bom pastor, lá do Evangelho de João? O bom pastor que deu a vida por suas ovelhas? Então, pastorear é isso. O missionário é aquele que dá a vida, é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que vai atrás da ovelha que está perdida, da única ovelha. 99 estão no redil e tem uma perdida. Ele vai atrás daquela que está perdida. Então, o missionário é esse que vai ao encontro dos afastados, daqueles
que ninguém vai atrás, das pessoas que estão nas encruzilhadas, das pessoas que estão distantes da experiência da fé. Então, nós somos chamados a ser sujeitos eclesiais em continuidade com o magistério conciliar, em colaboração, em cooperação com os nossos pastores e ministros ordenados. Então, os leigos e leigas são chamados, são convocados, são obrigados a viver a experiência missionária. Lembre-se lá da primeira citação que eu coloquei, passou do slide, que eu disse o seguinte, a citação é lá do documento de Aparecida, que nos diz assim, olha, a missão não é opcional, a missão é obrigatória, a missão é de todos, não é somente de alguns, não. Gente, na igreja, infelizmente, nós temos uma cultura que a gente diz assim, olha, a missão é lá do Comipa, do Conselho Missionário Paroquial, eles que organizam esse negócio de missão. Ou então a gente diz assim, olha, a missão é a responsabilidade da equipe missionária da paróquia. Aí, às vezes, vão chamar, olha, gente, vamos participar da missão da igreja e tal. Não, negócio de missão não é comigo, não. Isso aí é com um grupo tal, é lá com a dona Maria, é com a irmã Eulálila, é com ela que a missão lá, não é comigo, não. Eu já escutei isso bastante. As pessoas dizendo assim, não, a missão não é minha, não. Gente, como é que a missão não é nossa? A missão é de todo mundo. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro aqui. Bem claro. Vejam, a missão, gente, não é só visitar, não é só ir ao encontro. Missão não é só isso. Porque pode ser que alguém compreenda, eu acho que nas aulas anteriores, vocês já escutaram os professores dizendo que missão não é só visitar, não é viver só experiências missionárias, de casa em casa, das santas missões populares, não. A missão é quando a gente se compromete com a vida da igreja. A missão, quando nós estamos comprometidos como catequistas, na liturgia, quando a gente expressa a missionariedade, tem abertura para que o nosso grupo, o nosso movimento, a nossa pastoral seja aberta e que tenha essa abertura para a acolhida do outro, nós vivemos a experiência missionária. Agora, é diferente também o grupo, a pastoral, nós somos acostumados a isso. Tem grupo pastoral que vive fechado no seu mundo, não sai para nada, não se mexe, não vive a missão da igreja. Também existe isso. Então, a missão é um compromisso com a igreja. A missão é o impulso do Espírito Santo que nos compromete com a missão da igreja. E a missão da igreja é ampla. A missão da igreja é diversa. Posso exercer minha missão, por exemplo, eu estou formador, reitor do seminário de Coroatá, acompanhando os seminaristas de Brejo e Coroatá. Essa é a minha missão agora, acompanhar, ajudar na formação dos seminaristas, daqueles que estão se preparando para o ministério sacerdotal. Podemos passar.
Vários pontos primordiais da ação missionária são recolhidos e apresentados no Código de Direito Canônico, o diálogo dos missionários, com o reforço do testemunho da vida e da palavra, com os que têm a fé em Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção sobre o testemunho. Gente, nós hoje aqui no encontro ampliado da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e também da Vida Consagrada, nós falamos também sobre essa questão da ausência do testemunho. Gente, hoje nós não precisamos falar muita coisa, não. Às vezes nós ficamos no blá, 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 para cá, para acolá, fala, e às vezes a gente esquece de viver, de ser testemunha. Então, o testemunho por si só, ele fala, ele transmite. O testemunho por si só fala. Não precisa dar muita coisa. O testemunho faz parte da vida, do anúncio do Evangelho. Então, isso é muito importante a gente perceber em nossa realidade. A gente precisa ser testemunha, assim como os apóstolos eram testemunhas. Os apóstolos disseram assim: nós somos testemunhas de Cristo. Então, nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos assumir essa condição de enviados para viver e para experimentar a missão que o Senhor nos confiou. Podemos passar? Em todo o ensinamento magisterial, conciliar e pontifício, refletidos na normativa canônica ou nos ecos posteriores, uma continuidade e riqueza na sensibilidade pastoral em relação a cada tempo. Então, aqui eu quero chamar a atenção sobre a sensibilidade pastoral. Gente, missão, evangelização é sensibilidade. Sensibilidade significa relacionamento. A gente precisa criar pontes de relacionamentos. O Papa Francisco nos chama a atenção para a cultura do encontro. A cultura do encontro. Então, nós vivemos em um mundo ausente de encontros que sejam fecundos, de um relacionamento que seja profundo, de acordo com a experiência de encontro com Cristo. Então, nós precisamos viver essa relação, essa sensibilidade com os nossos irmãos e irmãs. E isto se dá em nossas comunidades, em nossas paróquias. A gente precisa ter sensibilidade, principalmente com aqueles que sofrem. É assim que a gente vive a missão. É assim que a gente expressa a fé numa visão enculturada, dialógica, testemunhal, de anúncio da Boa Nova, através do serviço da caridade, na condução, através da condução, através do sopro do Espírito Santo. Podemos passar? Nós já estamos com 1 hora já, eu falando direto e faltam poucos slides. Então agora eu vou aqui. Mateus, pode passar, que aqui fala do testemunho. Eu já até falei um pouco do testemunho do Evangelho. Podemos passar para outro slide. A essência da missão está no testemunho, claro. Podemos passar para o 18. 18.
O Papa Francisco percebe bem que as palavras, por mais bonitas e eloquentes que sejam, não mudam nada. Não mudam nada. Veja uma coisa que é interessante, que o Francisco nos chama a atenção. Gente, palavras bonitas, eloquentes, se não for com convicção, com testemunho, não serve de nada. Não serve de nada, não transforma. É preciso testemunho. É preciso que a gente expresse isso na vida das pessoas. Pode passar. O anúncio verbal de Cristo só faz sentido e é eficaz quando é acompanhado pelo exemplo da vida cristã, pela proclamação do testemunho. Podemos passar. A missão tem outra dimensão fundamental, a universalidade. Aqui, aquele trecho lá do Evangelho de Marcos, capítulo 16, a universalidade se dá da seguinte forma, pelo testemunho, quando Jesus diz a seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo. Então, a missão, ela é universal. Ide, aqui é o mandato missionário, da saída para ir ao encontro. Podemos passar para fechar. Aqui entra outra dimensão da igreja, que é comunidade, que é família, a igreja que vive a sua missão sem fronteiras, onde todos têm lugar, aberta a quantos queiram entrar e viver de acordo com os valores do Evangelho. Por isso, o Papa pede aos cristãos mais hospitalidade a quem chega de fora, que vem enriquecer a comunidade já existente. Então, o magistério, o Papa Francisco, nos chama a atenção para a acolhida, para a hospitalidade, para quem chega. É o sentido de a gente não agir com indiferentismo, com indiferença com as pessoas, mas expressar com a nossa presença a acolhida caridosa, que é experimentar a presença do encontro com Cristo na vida de nossos irmãos e irmãs. Assim a gente vai expressando a universalidade missionária. E assim a gente conclui com o último slide. Uma missão sem fronteiras obriga a partir de sempre, até porque, como recorda Francisco, existem muitas áreas geográficas onde não chegam os missionários testemunhas de Cristo com a boa nova e o seu amor. Daí a igreja é chamada a ser uma igreja em saída. O Papa Francisco fala das periferias geográficas e existenciais. As periferias geográficas, nós sabemos que são as periferias das nossas cidades, que às vezes a gente não vai ao encontro das pessoas, tem muita gente doente, idosos abandonados, pessoas que passam fome, e tem também as periferias existenciais. Quais são essas periferias existenciais? São pessoas que estão com depressão, com ansiedade, pessoas que passam por problemas psicológicos, que a gente só sabe quando
as escutamos, quando abrimos nosso coração para escutar. Gente, missão é escutar. Escutar. Se a gente escuta, a gente vive a missão. Se a gente se faz presença, a gente vive a missão. Olha, o Papa Francisco diz o seguinte: escutar é uma terapia espiritual. Escutar é uma terapia espiritual. Então, a missão, a gente precisa falar menos e escutar mais. Podemos passar para o último slide. Então, o protagonista da missão, o protagonismo da vida missionária é o Espírito Santo. É ele que nos fortalece, que nos guia. É ele, antes de tudo, o Espírito Santo é o impulso de um novo Pentecostes. O Espírito Santo é que fortalece e que anima a vida da igreja. E por fim, é isso. Por fim, tem a última imagem do texto, que é aí Jesus na beira do lago de Genezaré. Vem, segue-me, e eu farei pescadores de homens. Então, Jesus nos chama para o seguimento, para sermos pescadores, para lançar as redes da boa notícia. Obrigado. Agora fica o espaço aberto para quem quiser fazer uma contribuição, perguntar, comentar, tá bom? Então, gente, conforme foi dito no início da nossa aula, conforme as anotações que vocês fizerem, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem fazer agora suas perguntas, e tanto aqui por voz, né, levantando a mão no ícone inferior da tela de vocês, ou pelo chat. Fiquem à vontade. Não precisa brigar não, gente. Vamos lá. Bora lá, gente, perguntem. Não. Aproveita o professor, gente. Agora temos feedback aqui no chat. Cris Pires, de Praça Seca, Rio de Janeiro. Para nós leigos, meu caso da Cris, temos conhecimento dos documentos da nossa igreja e os admiramos. Porém, grande dificuldade no mundo moderno, século XXI, é levar para a prática da evangelização para que as pessoas em geral. O que devemos fazer efetivamente para fazer? Essa é a pergunta da Cris Pires. Mais alguém quer fazer pergunta no chat ou levantar a voz aqui? Padre João, me ouvindo? Everaldo Mendes, vontade. Pronto, paróquia Nossa Senhora Perpétua do Socorro, São Luís, Maranhão.
A gente tem participado aí dessa formação e a gente observa que toda a documentação da igreja, né, ela tem um formato de um mandato, né, geralmente 2 anos, podendo ser reconduzido, e a gente vê, não só na minha paróquia, eu frequento outras comunidades de onde eu era de origem, e a gente observa, às vezes, críticas, né, de alguns párocos, quando as pessoas permanecem mais tempo. E também acompanha a dificuldade em substituir as pessoas diante das dirigências, dentro das pastorais, movimentos, grupos. E aí a igreja, hoje, ela trabalha, né, com essa ação permanente de missão, e considerando que esses documentos, eles são todos projetados para um mandato de 2 anos, depois podendo ser reconduzido, a igreja, como é que ela tem trabalhado isso para a gente permanecer sem ter essa mudança de pastorais, uma vez que a gente se prepara, aí 2 anos, aí o máximo 4, e depois movimenta para um outro grupo, né? Ou então deixa o trabalho, às vezes, e nem é reconduzido. Às vezes existem trabalhos que não permitem nem que a gente trabalhe mal. Algum serviço, por exemplo, o ECC é um exemplo disso. Algumas funções a gente nem volta mais a exercer. Então, a minha pergunta era, como é que a igreja está planejando a trabalhar nesse sentido, né, dessa permanência nessa missão? Como seria a nossa atuação nesse sentido? Padre João, o senhor já quer responder ou quer anotar mais alguma pergunta? Tem mais alguém que quer perguntar? A Maria Silva está com a mão levantada. Desculpa aí, porque na hora que eu dei clicar no microfone, eu cliquei a mãozinha de novo, né? Assim, eu sou do Comipa, da paróquia Santa Helena, daqui de Santa Helena, e assim, eu vejo muito interessante a questão das Santas Missões Populares Permanentes, a nossa missão, que é um jeito novo de ser igreja. Então, assim, o que eu percebo é que parece-me assim que nem todos entendem esse novo jeito de trabalhar a missão dentro da comunidade, dentro do meu movimento, do meu grupo, da minha pastoral. Porque, pelo que eu entendo, as Santas Missões, essa missão permanente que nós estamos vivenciando esses últimos tempos, eu acredito que seja o meu jeito a dinâmica de trabalhar dentro da comunidade, esse novo jeito de ser igreja, esse novo jeito de caminhar. O Papa Francisco disse que ele não quer uma igreja quieta, ele não quer uma igreja acomodada, ele quer uma igreja que saia, uma igreja que vá para as periferias, que uma igreja que seja uma missão adigente. Então, eu quero que o padre faça um comentário, uma observação a respeito do que eu acabei de falar. Padre João? Pronto. Então vamos começar pela primeira pergunta. Desculpem, eu não anotei o nome das pessoas, mas eu vou só falando aqui, respondendo. Eu já esqueci o nome das pessoas. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Dificuldade de colocar em prática os documentos da igreja. Nós temos conhecimento dos documentos da igreja, mas há uma dificuldade. Isso é um fato. Colocar em prática os documentos da igreja depende muito do planejamento pastoral que existe na diocese, na paróquia, porque se a paróquia assume a dimensão missionária e tem como referência os documentos da igreja, certamente a igreja vai colocar em prática. Porém, muitos desses documentos
missionários, documentos do magistério da igreja, são engavetados. A maioria dos leigos e leigas, às vezes, nem tem conhecimento de muitos documentos, a não ser aqueles que têm curiosidade, que compram e que leem, que procuram se aprofundar para entender. Mas muitos documentos, eles passam despercebidos pela vida da comunidade. Depois, mesmo tendo conhecimento dos documentos da igreja, colocar em prática os documentos da igreja, como eu disse antes, depende muito do planejamento e da prioridade que é feita pela igreja, pela paróquia, pela diocese. Se existe essa prioridade da missão de colocar um documento em prática, se coloca. Mas também, por outro lado, gente, nós precisamos entender que os documentos magisteriais, eles nos orientam para a nossa missão. Muitos documentos, eles reforçam a nossa experiência eclesial, nos iluminam e nos ajudam a nos comprometer muito mais. Porque, veja só, a missão, muitas vezes, quando nós colocamos, a gente coloca, expressa a dimensão missionária como um fato isolado. O fato isolado. E não é. A missão, ela faz parte da natureza da igreja. Depois saiu outra pergunta aí no chat que eu olhei sobre como evangelizar nos condomínios. Não sei se eu olhei errado, passou rápido. Como evangelizar nos condomínios. Gente, é uma missão que não é fácil. É um desafio. Primeiro, o que é preciso? É preciso listar, fazer uma lista de quem são as pessoas que moram, quem são as pessoas que possivelmente vão nos acolher. É preciso se visitar na rua, pessoas, às vezes, saindo mesmo, às vezes as portas estão fechadas, é difícil. Imagina nos condomínios, precisa pedir autorização na portaria, precisa, às vezes, de um termo de autorização para poder entrar, precisa saber a hora que as pessoas estão em casa, precisa de tudo isso. Você precisa, fazer uma lista, ligar, saber se quer receber e tudo mais. Então, evangelizar nesses espaços de condomínios não é fácil. Precisa de ousadia. Precisa de ousadia, de coragem. Precisa desinstalar-se para ir ao encontro. Precisa ter ousadia, porque senão não sai, nem vai, porque já vai logo colocando dificuldades em tudo. Ah, mas como é que a gente vai entrar no condomínio? Lá tem um porteiro, lá precisa de autorização, lá não deixa entrar todo mundo, lá é assim, assado. Coloca-se logo um monte de dificuldade. Mas com o diálogo, com a conversa, com o jeito, se entra, se conversa, se escuta, se dialoga, se evangeliza. Então é preciso desinstalar-se para viver essa experiência concreta, missionária, nesses lugares difíceis, no caso dos condomínios e edifícios. Depois, outra pergunta, o nosso amigo, não sei como é o nome dele,
aí da Rural de São Luís? São Luís, isso mesmo. Falou sobre como nós devemos, eu vou usar a palavra, o termo continuidade. Continuidade. Às vezes, muitos projetos, muitas perspectivas pastorais não têm continuação. Às vezes, fazemos planejamento e o planejamento que a gente faz nem sai do papel, nem se aplica. E por que não se aplica? Porque falta uma pequena coisa que às vezes nós não nos damos conta. Precisa de envolvimento. Olha, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, logo no início, ele usa essa palavra, esse termo, essa palavra envolvimento. Ele nos chama a atenção. Todos nós precisamos nos envolver com a comunidade. Esse envolver-se, ele até traz o exemplo lá do capítulo 13 do Evangelho de São João, lá quando Jesus, aquele pequeno trecho que a gente proclama, lê lá na Quinta-feira Santa do Lava-Pés, que Jesus lavou os pés dos discípulos. E depois disso, agora, dei-vos o exemplo, lavai os pés uns dos outros. Quer dizer, às vezes, na igreja, tem muito disso. Tem muitas propostas, tem muita coisa para se fazer, muitas atividades, mas na hora do envolvimento, do colocar em prática, às vezes aquilo que foi planejado não sai do papel, fica na teoria, porque a gente simplesmente esquece, não vive com sensibilidade a pastoral, missionária, de estar presente na vida das pessoas. Então, acredito que a continuidade, o envolvimento é importante para que a missão da igreja seja atraente, transformante na vida de nossas comunidades. A outra pergunta é aí da Baixada Maranhense, eu acho. A pergunta, não é? Santas Missões Populares, um novo jeito de ser igreja. É uma metodologia interessante, é uma dinâmica missionária que nós somos interpelados a trabalhar, é uma dinâmica que se começa com um ano de antecedência, a preparação, despertar, depois se prepara, se visita, e depois tem a culminância com a missão popular, e depois vem a pós-missão, que é saborear tudo que foi vivenciado. E a missão, as Santas Missões Populares, como você bem disse, é de verdade um jeito novo de ser igreja. É um jeito novo de viver a igreja do Papa, que o Papa Francisco nos chama a atenção. Nós somos convidados a ser uma igreja enlameada, que sai para as periferias, que vai ao encontro. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, e já chamei a atenção logo, acho que foi logo no início da apresentação, da exposição, é o seguinte, olha, os nossos grupos pastorais, movimentos, muitos grupos, estão anestesiados.
não se mexem, estão paralisados. São grupos, muitas vezes, só para vestir camisa, mas na hora de colocar em prática, de aplicar o evangelho, a missão da igreja, às vezes existem dificuldades a esse respeito. Olha, o documento 100 da CNBB nos chama a atenção. Esse documento é 2014, já faz 10 anos. Esse documento nos chama a atenção para a ausência de compromisso na igreja. Então, essa ausência de compromisso, ela vem crescendo ainda mais. São poucos aqueles que se comprometem. São poucos aqueles que têm o coração aquecido pela boa notícia do Evangelho. Então, vamos aquecer o nosso coração, vamos nos deixar atrair pela boa notícia, para a gente experimentar e viver a missão que o Senhor nos confiou. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não sei se respondi bem. Se não respondi, peço desculpas. Mas... Tem alguma pergunta? Oi? Eu só queria falar sobre o ponto em que o senhor disse que as pastorais e movimentos, elas precisam sair mais. E, assim, no meu ponto de vista, as pastorais em movimento, e, assim, pelo que eu também esperava muito delas, no sentido de, como é um grupo que é mais empenhado, no sentido de um conhecimento mais profundo, era para elas saírem nas comunidades das periferias, dos interiores, para dar esse tipo também de informação para as comunidades que muitas vezes não têm esse acesso de uma formação maior. E, ao mesmo tempo, até mesmo para poder criar ramos no grupo. Por exemplo, porque eu vejo que a igreja, as paróquias, elas são formadas por pastorais de casais, e por juventude, a Legião de Maria e tudo mais. Se essas pastorais, né, ela tivesse essa curiosidade, saísse de si mesmo para expandir os ramos dela, tanto desenvolvia um trabalho melhor, como também dava possibilidade das comunidades que não têm acesso a isso, a ter acesso e um conhecimento mais profundo em relação a esses tipos de pastorais. Obrigado, Professor João, Francisca, pela sua contribuição. Pronto? Jucinéia, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Luís Maranhão. Junto com o Everaldo, nós formamos uma coordenação da nossa comunidade. Sou legionário, sou da Legião de Maria, e quando vocês falam assim dessa dificuldade de entrar em condomínios, e agora há pouco a irmã falando, a Francisca falando da dificuldade que tem. Por exemplo, a Legião de Maria, nós temos a missão de sair, de evangelizar. Aqui na nossa paróquia, nós somos 11 comunidades, né? E eu faço parte da Capela Nossa Senhora das Graças, e nessa nossa capela, nós temos um condomínio, se não me falha a memória, são 15 ou 16 torres de apartamentos. São mais de 300 famílias morando nesse condomínio. E nós temos esse serviço de missão, e já conseguimos lá, né, entrar. E nós temos, todos os meses, nós temos um diácono, o nosso diácono Carlos Augusto. Eu vou abrir minha câmera aqui no notebook para vocês. Nós temos a celebração da palavra, né? A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós somos divididos também em
comunidades eclesiais pastorais, comunidades eclesiais missionárias. Cada capela da nossa paróquia formou 3 comunidades eclesiais, né, que são missionárias, com pessoas que não são engajadas. Nós, enquanto engajados, nós fomos para a rua. Aqui a gente arregaça a manga para ir em missão, né? E formamos, nossa capela temos 3 comunidades eclesiais missionárias. Nós fazemos as missas nas ruas com esse pessoal, né? Nós também temos na nossa paróquia aqui, não sei se alguém conhece, o Frei Rodrigo é bem conhecido, eu acho que ele veio de Imperatriz, de alguma cidade por aí. Nós temos um mutirão de evangelização. Nós temos, são 3 mutirões por ano, né? Vamos, dia 14 agora, no sábado, nós estamos indo. E quando a gente fala nós estamos indo, são todas as pessoas engajadas e não engajadas das 11 comunidades para aquela comunidade. Vamos na Capela Nossa Senhora de Guadalupe, uma parte da nossa cidade aqui, da nossa paróquia, que é bem carente, são invasões, hoje que nós conseguimos já, temos capelas muito bem organizadas, né? E a gente sai em grupo de 2 a 2, isso são 100 e poucos missionários, né? A gente sai visitando as famílias. No final, a gente inicia com almoço comunitário, porque muitas pessoas saem do serviço e para almoçar, temos a parte de espiritualidade no início, aí nós somos enviados, né? E aí nós passamos 3 horas na rua, visitando de casa em casa, não é de casa em casa mesmo, saiu de uma casa, entrou em outra casa, saiu de uma casa, e assim nós fazemos uma tarde de evangelização, e encerramos com a Santa Missa. E, para a honra e glória do Senhor, somos muito bem recebidos nas comunidades, né? Quando eu falo nas comunidades, é no bairro mesmo, onde está inserida a capela. E a gente encerra com a Santa Missa e com o depoimento de muitas pessoas, inclusive das pessoas que visitamos, né? Então, esse é um trabalho. Nós não temos aqui as santas missões populares, como foi criado, mas nós temos os mutirões de evangelização na nossa paróquia. E é isso. Queria compartilhar isso com vocês, porque nós não tivemos a oportunidade, eu pensei que fosse haver a continuidade da aula anterior, que era as Santas Missões, né? Foi parada ali no meio, mas gostei da sua explanação, gostei. Nós temos muito estudo ainda pela frente, né? A gente é uma continuidade, a nossa igreja é uma continuidade de estudo, até porque nosso Papa todos os dias aí está nos enriquecendo com os conhecimentos dele, e nós temos muito que aprender ainda, né? Mas é isso. Queria compartilhar o que já acontece, né, na nossa paróquia. Muito obrigado, Obrigada. Lucinéia. Vocês estão de parabéns, Lucinéia. Que Deus continue ajudando vocês com essa missão que estão fazendo. Amém. Que bom, a aula, esses textos, para nos provocar mesmo, para a gente se sentir provocado, se desinstalar e viver a missão que o Senhor nos confiou, tá bom? Agora, a nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aí com os documentos, a missão no magistério, os documentos do magistério da igreja, e aí vamos falar mais de uma igreja sinodal, essa experiência do sínodo. Então, também um pouco do documento de Aparecida e da Evangelii Gaudium, para a gente poder encerrar essa pequena etapa dessa escola de formação que fala sobre a missão dos documentos do magistério da igreja, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que tenha contribuído com a formação e que vocês sintam-se animados, interpelados para viver a missão de Jesus Cristo.